O Observatório de Rádio Argos, uma ferida solitária na carne cicatrizada do deserto de Atacama, era o refúgio do Dr. Elias Vance. Anos de noites passadas sob um cobertor de estrelas tinham gravado em sua alma o silêncio cósmico. Mas, ultimamente, esse silêncio parecia ter se transformado em algo mais. Não um som audível, mas uma presença, um peso na atmosfera, como o ar antes de uma tempestade iminente. As dunas, que antes pareciam meras esculturas eólicas, agora se moviam de forma quase imperceptível sob a luz fantasmagórica da lua, como as escamas de uma criatura adormecida, gigante e indiferente. Elias, debruçado sobre os monitores cintilantes, sentia-se um grão de areia num oceano de escuridão. E o oceano parecia, pela primeira vez, estar olhando de volta. A rotina era a âncora de sua sanidade, mas até a âncora parecia agora se arrastar. A anomalia começou pequena, padrões. Não ruído branco, não pulsares conhecidos. Eram repetições complexas, frequências impossíveis que se sobrepunham como camadas de um sonho febril. Seus equipamentos, antes relógios suíços de precisão, agora falhavam intermitentemente. Luzes piscavam, portas se fechavam com um estalo seco, mas sempre quando ele estava de costas, sempre no canto do olho. O som, um chiado agudo, como uma unha arranhando giz, mas que ressoava dentro de sua cabeça, não na sala. Tentava racionalizar. Fadiga, isolamento, a idade do complexo. Mas a impressão das constelações mudando no domo de observação era difícil de ignorar. Aquelas estrelas, ele as conhecia de cor, cada aglomerado, cada nebulosa. E agora as geometrias pareciam sutilmente, perturbadoramente, reorganizadas, como se o próprio mapa celeste estivesse sendo reescrito por uma mão invisível e alienígena. Era uma dança silenciosa, um sussurro cósmico que se infiltrava pelas frestas de sua percepção. A linha entre a lucidez e o delírio tornou-se uma névoa densa. Elias começou a conversar consigo mesmo, os murmúrios se transformando em explicações frenéticas dos padrões que os monitores agora exibiam com uma clareza terrorizante. O sono era um luxo negado, substituído por pesadelos repetitivos, formas angulares impossíveis que se torciam no escuro, sussurros em uma língua de puro pensamento, não de som, que ecoavam em sua mente ao acordar. A paranoia virou uma segunda pele. Ele checava as câmeras de segurança, não que esperasse ver algo, mas a simples ação era um ritual de autodefesa contra o vazio que agora parecia povoado. Cada estalo da estrutura metálica do observatório, cada rajada de vento contra as paredes de concreto era um lembrete de que algo o observava, espreitando na periferia de sua realidade. O rádio, sua janela para o universo, agora parecia um portal, e ele era o farol, o ponto focal de uma atenção que transcendia a luz e o som. Os padrões não eram dados, eram instruções. Não imagens visuais, mas conceitos. Mentes, não olhos, interpretariam. Eles se desdobravam na tela, não como formas, mas como a ideia de formas que dobravam o próprio espaço-tempo, entidades que existiam em uma dimensão de pura abstração. Elias entendeu, com um arrepio que não era deste mundo, que os sinais não vinham do espaço, mas através dele, como se o universo fosse um pergaminho velho sendo manipulado por dedos inimaginavelmente antigos. Não havia nave, não havia criatura, havia uma rachadura na realidade, e por ela ele via a sombra de algo vasto, que não refletia a luz, mas a absorvia. Uma presença que pairava não nos céus, mas por trás deles. A língua dos pesadelos materializou-se em sua mente não como palavras, mas como a compreensão pura, brutal e alienígena de algo que não se comunicava, mas infectava. Era a consciência de uma inteligência que não existia, mas era e estava agora de alguma forma aninhada dentro dele. Não havia escape. O algo não estava se aproximando, ele já estava ali, não confinado ao espaço físico, mas incrustado em sua percepção, distorcendo cada fibra de sua realidade. Elias se tornara um receptor involuntário, uma ponte viva para algo que a sanidade humana jamais poderia decodificar.
O silêncio do deserto era agora um coro ensurdecedor de vozes ou de ideias de vozes, indescritíveis, dançando na frequência exata de sua própria loucura iminente. Ele não estava enlouquecendo, estava entendendo. E o entendimento era uma condenação muito pior que a loucura, pois revelava um universo de terrores que a razão se esforça para ignorar. Na tela, o último padrão se desenhava, uma mandala cósmica de geometrias infinitas, e dentro dela, por um instante fugaz, ele viu a si mesmo, diminuindo, dissolvendo, virando parte do padrão. A porta principal do observatório, pesada e de metal, estava entreaberta. O vento do deserto, um sopro quente e seco, trazia consigo o cheiro de areia e algo mais, algo frio, antigo e faminto. Ele não sabia se a havia aberto ou se a coisa havia. Elias estava agora à beira do precipício, o conhecimento proibido alojado em cada célula de seu ser. O universo era muito maior e infinitamente mais vazio do que jamais ousamos sonhar. E não estávamos sozinhos, mas sim acompanhados por algo que nunca, em nossa vã e pequena existência, deveríamos encontrar. A verdade era um abismo, e ele tinha acabado de espreitar para dentro. Deixe seu like e se inscreva para mais vídeos.